Eu li nessa semana uma matéria falando sobre aquela apresentadora, é, não, Antônia Fontinelli. Ela estava se pronunciando a respeito daquele humorista, ator, que fazia o Batoré. E ele morreu essa semana, e aí ela se pronunciou a respeito da morte dele, fazendo um comentário que eu considero infeliz, que foi mais ou menos assim: não sinto falta nenhuma dele e, na verdade, ele era uma pessoa muito covarde. E aí ela alegou que em algum vídeo que ela fez um posicionamento sobre alguma coisa que aparentemente o ator não gostou e supostamente xingou ela. E aí ela não gostou disso, enfim, atacou ela como mulher, segundo ela. E aí se levantou a questão de perdoar sobre as faltas cometidas por ele, né? Se ele fez alguma coisa, ela poderia perdoar, e ela mesma escreveu, ou disse, não lembro: quem tem que perdoar é Deus, não sou eu que tenho que perdoar. Interessante isso, né? Porque você está terceirizando uma ação de responsabilidade que é sua. Ou seja, uma pessoa praticou um ato que você considerou injusto, ou você não gostou, ou achou aquilo foi uma ofensa contra você, você sofreu algum dano, algum prejuízo, de alguma forma, você sofreu aquilo e você não vai se responsabilizar. Ela sofreu a ofensa, segundo ela, mas na verdade ela não tem, assim, não tem nada com isso. Quem tem que resolver isso é Deus, e perdoar o que ele fez, isso é com ele. Bom, eu fico me perguntando quantas vezes a gente não faz isso. Quantas vezes a gente não terceiriza algo que é para a gente olhar, a gente dá a uma terceira instância, uma pessoa, ao universo, a Deus, ou o que quer que seja. A gente coloca nas mãos de um terceiro a responsabilidade da gente ver a realidade como ela é, ou tomar alguma atitude proativa em relação a alguma coisa que aconteceu na nossa vida, né? Ela foi ofendida, mas, bom, quem tem que resolver isso é outra pessoa. E aí eu fico me questionando sobre a questão do perdão. E quando eu lembro disso, eu lembro de uma analogia que fizeram, eu não lembro exatamente quem, não lembro realmente de quem falou isso, mas eu achei muito interessante essa analogia que fizeram com relação ao perdão. Ou o fato propriamente dito, mais especificamente falando, sobre o fato de não perdoar alguma coisa ou alguém. É como se você estivesse andando no seu caminho, alguém se desentendesse com você, vocês discutiram, brigaram, e em algum momento essa pessoa empurrou você, você esbarrou em alguma coisa, caiu e quebrou o braço. E aí passou o tempo e aí vem um amigo seu e diz assim: mas rapaz, você tá com o braço aí quebrado, tá precisando enfaixar, botar uma tala, colocar um gesso, tem que fazer alguma coisa. E aí essa pessoa que caiu e tá com o braço quebrado diz assim: eu não vou pro hospital coisíssima nenhuma. Eu não, quem tem que me levar é ele que quebrou meu braço. Pô, mas quem é que tá com o braço quebrado? Quem é que tá com o sofrimento de estar com o braço imobilizado, inutilizado, precisando de ajuda para recompor? Quem é que está com a dor? Quem é que tem que resolver algum tipo de incômodo? É quem está sentindo esse incômodo. É interessante fazer essa analogia para o perdão. É a mesmíssima coisa. Mas aí algumas pessoas podem dizer assim: mas Juliana, isso aí realmente não é problema do outro. Quem sofreu a ação não tem nada a ver com isso, com a irresponsabilidade, com o mau caratismo ou com a má intenção, com a crueldade do gesto de alguma outra pessoa. Isso é um problema dela, realmente.
A atitude lesiva é um problema da outra pessoa, de quem praticou a atitude lesiva. Mas quem é que foi lesado? Ficou, de alguma forma, prejudicado com aquilo. Pode ter sido materialmente, pode ter sido com a imagem, pode ter sido um abalo psicológico, qualquer coisa, mas se você se doeu, a dor está com você. Então você precisa fazer alguma coisa com isso. Se você for um adulto. Para uma criança, realmente, quando a criança tem alguma coisa, roubaram um pirulito dela, empurraram ela, bateram nela, ela vai pedir a interferência de um adulto, né? Pede para a mãe, para o pai resolver. Mas quando a gente é adulto, a gente resolve as coisas que estão nos incomodando, né? E nesse caso, o perdão é realmente uma resolução de um adulto. É uma atitude saudável e madura para um evento que aconteceu com você que te causou dor. Então, em volta do perdão, ou quando se fala sobre o perdão, se associa muito a uma atitude religiosa, a uma atitude cristã, a uma atitude de alguém que busca a Deus, a uma espiritualidade, alguma coisa maior do que si mesmo. Mas mais do que isso, e necessariamente não está atrelado, o perdão não está atrelado a uma atitude religiosa ou cristã ou espiritual. Eu acho que tem mais a ver com uma atitude inteligente e madura da parte da pessoa. E aí são muitas as justificativas que se dá para não perdoar alguém. Porque, veja só, não vou perdoar porque o outro não merece, eu vou dar um prêmio para o outro. O outro fez a coisa errada e se eu perdoar, eu vou estar dando um prêmio para ele. Ou então assim, se eu perdoar, eu vou estar passando a mão na cabeça daquela pessoa. Essa pessoa não merece. Se eu for perdoar, eu estou sendo conivente com o mal. E aí outra justificativa. Se eu perdoar, eu vou esquecer? Eu não vou esquecer. Se eu não esqueço, logo eu não perdoo. E também tem aquela outra que é assim. Se eu perdoar, eu vou dar abertura para outra pessoa fazer de novo a mesma coisa. Olha, tudo isso são equívocos. São equívocos porque, veja, perdoar é tirar uma carga, um peso das suas costas. É um peso emocional, um peso psicológico que, novamente, volta à mesma questão. Quem está carregando é você. Quem foi prejudicado é a pessoa que sofreu a lesão. Então ela tem que ir para o hospital, ela tem que, se ela quiser se tratar, ela tem que ir para o hospital. E aí, veja, para essas justificativas, eu diria o seguinte, perdoar não quer dizer que a pessoa vai emburrecer, vai deixar que a outra pessoa invada a sua vida novamente, vai praticar as mesmas coisas. Quando você perdoa, você está tirando um peso, uma carga emocional negativa de um evento que ocorreu e que foi ruim para a pessoa que tomou aquele evento, ou seja, sofreu aquilo, foi a vítima daquela circunstância. A pessoa, quando perdoa, ela observa aquilo que aconteceu, aquela atitude que foi tomada, o evento que aconteceu. E também ela vai analisar o todo. Por exemplo, ela pode perdoar alguém e não necessariamente trazer essa pessoa de volta para o seu convívio. Ela pode perdoar, ela pode dizer, tudo bem, ok, siga sua vida, mas siga sua vida para lá. E eu vou seguir minha vida para cá, separadamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você analisa a questão que você precisa. Por exemplo, uma briga que você teve com o seu pai. Uma briga que você teve com sua mãe, ou com o esposo, esposa, um irmão, um amigo, um colega de trabalho, uma discussão em que você se sentiu ferido. Bom, você pode pegar a discussão, entender por que aquilo aconteceu, por que a pessoa falou ou fez alguma coisa que você considerou lesiva e por que você considerou aquilo como um mal para você. Você bota as coisas na balança e pode perceber que aquilo que aconteceu
foi feito por alguém que estava em um nível de consciência que não estava compatível com o seu, ou que não estava ajustado naquele momento com o nível de consciência que você gostaria que a pessoa tivesse. Às vezes, a gente tem essa dificuldade para perdoar com a gente mesmo. Diz que é muito mais difícil perdoar a si mesmo do que perdoar uma outra pessoa. Então, o perdão traz uma escolha inteligente para uma dor ou um sofrimento que você tem. E aí, quando você perdoa, você não esquece o que aconteceu, você não precisa conviver com aquela pessoa, você não vai ser conivente com o mal que foi praticado e muito menos vai dar os parabéns, vai concordar com aquilo que foi feito. Não, você simplesmente diz, ok, eu tiro de mim toda a raiva, a mágoa, o ressentimento, a tristeza ou até o ódio envolvido por essa questão. Eu tiro de mim toda essa carga densa e fico leve com isso. O perdão, ele beneficia você mesmo. Pode beneficiar outra pessoa? Normalmente beneficia. Mas o primeiro e o principal beneficiado do perdão é você mesmo. Se no caso existe alguma coisa em que a pessoa tem dificuldade de se perdoar nela mesma, então a pessoa para pensar, bom, o que eu fiz de errado e que eu não me perdoo? Tá, eu sei, foi isso que eu disse, foi essa coisa que eu fiz, eu deixei de fazer. Poderia ter feito diferente? Ok, poderia ter feito diferente, poderia ter falado outras coisas, poderia não ter falado nada, ter esperado e falado num outro momento. Mas não foi isso que aconteceu, não foi isso que eu fiz. Então eu entendo que naquele momento era o que eu sabia fazer. Se eu só sabia fazer aquilo, não tinha como eu fazer diferente daquilo. E aí é mais fácil você soltar essa culpa por ter feito ou deixado de fazer algo. Então é isso. Eu espero ter trazido alguma lucidez, alguma clareza e ter sido útil nesse teu momento de vida agora. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.